Gente, aqui é a Marília, da Mamacore, tudo bem? Vou chamar a Roberta pra gente poder fazer essa live. Aos poucos ela vai chegando. Então, esperando que vocês cheguem por aqui. Aqui em Floripa acabou de faltar luz. Já voltou. A internet não tá funcionando. Vai no 3G mesmo, esperando vocês chegarem. Roberta entrar. A Roberta já vai entrar, vai ter tudo certo. Vamos por aqui então. Devagarinho as pessoas vão chegando. E a gente vai poder conversar e ter uma live bem interessante hoje sobre a preparação para o parto, para o puerpério. Oi, Roberta. Vamos ver se tu me ouve. Ok, visualizar, fazer uma tradução. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Ok. Aguardando a doula entrar. Doula.yoga. Oi, somos as primeiras. Olha, que bom! Pronto, tá chegando. Oi, tá chegando a Pina Brandola. Bem-vindas. Ok, Renilda. Eu tava falando que aqui em casa faltou luz, né? Nesse instante antes de começar a live, Roberto. E aí tá sem Wi-Fi. Mas tudo certo, tudo certo. Os gurias estão entrando, a Virgínia, a Modena, a Mayara, bem-vindas. Estou esperando só o pessoal chegar um pouquinho. Eu vou primeiro me apresentando, que a gente vai ganhando tempo enquanto elas chegam. Eu sou a Marília Peixoto, sou da Mamacore. Trabalho, então, com esse trabalho de maternidade já faz, eu diria, desde a gestação da minha filha, da Maíra, né? A Maíra tá com 7, então faz 8 anos que eu já trabalho com isso, que eu fui me preparando, assim, a partir da gestação dela. Eu resolvi ler sobre o assunto e foi um preparo muito longo, a gente vai falar sobre isso, né? E que transformou a minha vida, na verdade. Essa gestação, essa maternidade. E foi o curso de prevenção das neuroses da gestação até a adolescência com a Ivane Reichert que me fez trabalhar e criar a Mamacore. Então, meu trabalho é de apoio a casais gestantes e pais com filhos a criarem crianças mais conscientes, mais respeitosas, com muita amorosidade. E nesses caminhos eu passei pela Croácia, Porto Alegre, cheguei em Floripa e tive a sorte de conhecer a Roberta Gasparino, que a nossa história acho que é muito bonita, né, Roberta? Que através das nossas filhas, da Maíra e da Yara, a gente se conheceu, as vão na mesma escola, e foi no encontro na praia, aqui em Floripa, no Campeche, que a gente se conheceu mesmo. E eu falei da minha história, tu falou de ti, falou sobre parto, pós-parto, puerpério, e tu falou, nossa, tô procurando alguém para trabalhar com isso. Eu falei, sou eu. E aí a gente fechou a parceria e eu comecei a trabalhar no teu espaço, né, fazendo rodas de pós-parto. Então, estou muito contente, né, de ter aceito esse convite para fazer essa live comigo. Eu admiro muito o teu trabalho. Falando um pouquinho de ti antes que tu te apresente, então, a Roberta é muitas coisas, mas o que eu sei, ela é mãe de duas pessoas maravilhosas, o Pedro e a Yara, psicóloga, instrutora de yoga, mãe, bebê e gestante, trabalha com Ayurveda e doula. Isso é o que eu sei de ti, assim, mas eu quero que tu te apresente para as pessoas te conhecerem. Bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Eu estava fugindo de todas as lives possíveis, porque como com esse período a gente acaba trabalhando bastante com online, né? Aulas online, os atendimentos online, eu estava achando um monte de tempo virtual, mas eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque eu acho que é um diálogo muito importante e que a gente precisa falar, né? E até esse momento de recolhimento, onde as pessoas estão numa quarentena prolongada, com bebês ou se preparando, né, com seus filhos. Achei que era super especial a gente estar falando sobre isso. E aí quero trazer a minha história, né? Que a gente se encontrou já nesse momento onde eu estou trabalhando exclusivamente com as gestantes e famílias com bebês.
Mas tudo começou quando, durante a minha faculdade de psicologia, eu fui trabalhar com saúde mental, fui trabalhar no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS de Floripa, no CAPS adulto, que era só o que existia na época, com, com atendimento, então, dessas pessoas que tinham questões psíquicas, né, questões importantes, que na época, há 15 anos atrás, imaginem, vinha muita questão ainda de pacientes bem cronificados, porque eram egressos de internações psiquiátricas, então pessoas que tinham vivido aí suas crises, seus surtos, às vezes coisas mais sérias, e vinham de um tempo onde não tinha esse atendimento ainda adequado, era muita medicação, né, pouco diálogo com a família, então a gente sempre imaginava como seria se a gente tivesse começado a atender essas pessoas antes, porque o caminho era bonito, mas a gente sabia que se tivesse pego antes, né, na primeira crise, podia ser mais potente, podia ser mais de mais qualidade o trabalho. E aí, quando veio uma verba do governo federal, junto com a equipe do CAPS, a gente escreveu o projeto do CAPS infantil, então. E aí fomos trabalhar com as crianças, e aí a gente pensava, bom, se a gente trabalhar com as crianças, a gente vai poder talvez prevenir várias coisas. Não só prevenir os problemas, mas que podem surgir, né? Coisas orgânicas, mas está trabalhando com essa estrutura familiar e com o paradigma dos médicos e da família na compreensão dessas questões, para isso ser mais bem acolhido e ter efeitos mais leves. E aí fiquei trabalhando ali um tempo e fui chamada no concurso para trabalhar na assistência social, então com famílias que vinham de história de violência psicológica. O meu programa só era violência psicológica, não eram outras formas de violência. E lembro de ter crianças com diagnóstico de hiperatividade, de déficit de atenção, de coisas que quando a gente trabalhava, né, nos grupos e nas oficinas, às vezes esse diagnóstico ele não se confirmava, ele não fazia sentido inteiro. A gente via que, dado o estímulo correto, né, dado o acolhimento planejado, a criança se concentrava muito tempo numa atividade, ela se vinculava com outras crianças, se vinculava com a gente, e aí sempre esse trabalho com a família, né? Super desafiador. E aí eu tive que fazer esse estudo dentro da psicologia, já formada, claro. Tive que me especializar no atendimento de famílias, porque eu sempre quis ser psicóloga infantil, eu queria trabalhar com crianças. E aí no meu romance, né, a minha romantização do que seria esse trabalho com crianças, eu não entendi o quanto eu precisaria trabalhar com os pais para estar trabalhando com essas crianças. Aí eu fiz a especialização na área da sistêmica, terapia familiar sistêmica, e sem ter filhos durante muitos anos, eu trabalhei com as famílias com todo esse corpo teórico, né, esse entendimento dos ciclos, que foi bem precioso. Paralelo a isso, sempre estudei, pratiquei yoga, estudei Ayurveda, era algo que eu fazia mais para mim, né, para minha vida, do que pensando isso na clínica, em colocar. Quando nasceu meu primeiro filho, depois que ele nasceu, eu fiquei pensando um tempo que eu não poderia atender famílias ali, porque era tanta coisa que eu pensava, gente, como é que eu vou atender outra mãe agora? Eu vou me misturar muito, né? Eu vou me misturar a minha história, o meu momento, como é que eu vou conseguir olhar com distância enquanto eu estava ali amamentando e vendo tudo aquilo. E aí eu me recolhi realmente dos atendimentos familiares, durante uns 2 anos, né? Não, ou até mais, eu acho, eu demorei um tempo a voltar. E quando o Pedro tinha 1 ano, minha professora me convidou para dar aula, minha professora de yoga, me convidou para dar aula de yoga para gestantes, né? Pelo parto, por quanto talvez a gente viu que o yoga ajudou ali no parto, quanto aquilo eu tive uma facilidade talvez para lidar com essas mudanças. E aí eu comecei
comecei nesse caminho do yoga, comecei a doular algumas alunas e sigo faz aí 10 anos, meu filho tem 10 anos, então, que eu tenho trabalhado exclusivamente com yoga para gestantes. E aí depois as alunas também começaram a pedir, não, e depois? E agora? Né? Agora que a gente mais precisa. Isso Exato. até foi no posto de saúde, eu lembro, que nisso eu fiquei trabalhando no CRAS um tempo também, com essas rodas, com esses grupos de mulheres. E aí elas brigavam, porque tinha ali o grupo de gestantes quinzenal, e aí acabava, elas vinham com o bebê. E aí eu dizia, tá, vem para contar a história. Mas ela assim, a gente não quer só contar, a gente quer continuar depois. E, e aí esse trabalho com pós-parto, que para mim ainda é bem desafiador, porque meu filho só tem 10 anos, eu acho que eu ainda estou envolvida. E aí eu, né? Quando eu conheci a Marília, e a Marília falou, gente, o meu trabalho é com pós-parto, exclusivamente com pós-parto, eu gosto. E aí eu, não, então vem trabalhar comigo, porque Fechona. eu preciso, eu gosto, acho especial, é muito importante esse trabalho que continua, né? Uhum. E aí eu estava conversando com a Marília sobre esse preparo emocional e físico. Ela me perguntou como isso contribui para a maternidade depois, até para esse pós-parto, né? Para essa abertura. Então, eu acho que quando uma mulher ela procura o yoga para gestantes e ela abre esse espaço na vida dela, na gestação, enquanto ela tem o mesmo trabalho, né? Mas ela começa a abrir esse espaço ali numa atividade física, porque geralmente vem praticar yoga para uma atividade física, né? Ela abre esse momento de autocuidado em uma prática especializada, que pode ser o yoga, pode ser outras atividades, mas ela começa a criar aquele espaço para a maternidade na vida dela, né? É um momento já que ela escolhe de ter um autocuidado, que ela não, realmente eu vou abrir um espaço no meu dia, na minha correria, no meu trabalho, para me cuidar e para estar com o meu bebê, né? Não só para me cuidar, porque tem várias coisas que a gente se cuida, mas a gente pode estar numa aula de yoga tradicional, regular, por exemplo, onde a gente corre atrás da aula, né? Onde a aula é planejada para pessoas em geral, e aí tu vai te adaptando ali na tua prática. Então, na aula, quando a gente começa a fazer respiração com o bebê, essa respiração que não é só com o bebê, mas é uma respiração especial para pacificar as emoções, para te se conectar, né? Para te ir olhando para essas mudanças do corpo, com amor, com carinho e curtindo essas mudanças. Tá com outras mulheres que estão vivendo essas mudanças, com mulheres que às vezes já estão no segundo, no terceiro filho, então que trazem essa bagagem também do aspecto positivo também, né? Que é essas mudanças, do desafio, que é, mas ó, vamos pelo lado bom, vamos se cuidar, vamos se fortalecer aqui para a gente continuar bem. E físico, emocional, não separa, né? A gente é o corpo, a gente está no corpo, enquanto alma que habita, quando a gente trabalha o corpo, a gente mexe com os nossos centros de emoção. A gente trabalha também o fluxo de hormônios, né? Os hormônios que circulam, eles comandam as emoções, comandam as sensações. Então, na aula a gente vai criando esses espaços nos centros de energia, nos chakras, nas articulações. Eu brinco do denso para o sutil, então é do osso para o músculo, para a pele, para o campo anímico e prânico. E aí a gente vai criando esse espaço mesmo para essa maternidade, que já está ali desde a gestação, né? Já está pulsando. Então a gente vai ouvindo e criando espaço. Então eu acho que isso já facilita para quando o bebê chega, a pessoa já criou, às vezes, aquele horário uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes, algumas mulheres, né? E vai criando essa rotina, que aí você leva essa respiração para o seu dia, vai
realmente focalizando a tua energia para essa mudança que já está acontecendo, para não ser aquela coisa tão avassaladora ali no pós. E aí, claro que a gente trabalha com casal, né? Muito, sempre tem esse trabalho de convidar, de trazer, seja quando existe esse parceiro, né? Quando a gente fala aqui, vamos falar do parceiro homem, mas tem, tenho do lado muitos casais de mulheres, muitos casais de outras orientações, de gênero, de sexualidade também, importante a gente ir além, né, desse casal, mas e das mulheres também que bancam ter esses filhos, né, sozinhas que escolhem esse caminho. E aí a gente vai trabalhar a importância de ter uma rede, né, de como a gente vai fortalecer essa rede, porque é importante outras pessoas. Como é que vai ser isso da gente pensar para essa abertura enorme que é ali o parto, a preparação, né, para vivenciar esse momento de dois, e o pós-parto. Então, acho legal, estava conversando com a Marília antes da live, agora começar, que eu tô escrevendo um material de Ayurveda, e aí eu fui resgatar lá nos tratados, onde a preparação para a concepção, quanto esse pai já é chamado, né? Quanto esse parceiro já entra. Porque tem uma preparação para a concepção e não é só a mulher que se prepara. Então, é a mulher e o homem, né? Então, os dois vão abrindo esse espaço na vida e movimentando a saúde, porque a mulher vai parir, vai amamentar, mas espera aí, toda essa parte genética do pai aí que vem das emoções, da mente. Então, desse trabalho antes e desses rituais clássicos que acontecem nos 3 meses, depois nos 7 meses, que com 3 meses é uma celebração de que a gravidez ficou, né? Que você agradece, ficou, pede proteção para que não tenha um aborto e que não tenha, para que a gravidez siga tranquila. Então tem esse agrado da mãe. Eles falam do pai, dar comida na boca da mãe, massagear a mãe e fazer as coisas. Então já coloca a mulher nesse lugar de ser cuidada, de ser agradada, né, de estar ao entorno. E ali com 7 meses tem um ritual que é como um chá de bebê, um chá de bênçãos, onde as pessoas levam flores e presentes para a mãe do bebê. E que aí o pai divide a cabeça da mãe, o cabelo em duas partes, três. Eles têm uns rituais, mas assim, é uma coisa que traz o pai. E aí, a partir dali, o pai deve ficar perto da mãe, mais próximo, e não viajar para lugares distantes, assim, coisa de que, né, vamos pensar que ainda está um pouco longe do parto, talvez, mas já é uma necessidade da mulher de equilibrar essas emoções, de ter essa presença, né, Eu vou esse pegar um gancho recolhimento. de uma coisa que foi legal que a gente conversou antes e trocou, que é pensar exatamente como é importante a inclusão do parceiro ou da parceira, né, nesse momento da gestação, já pensando numa preparação para o parto, para o puerpério, porque às vezes, e o que eu tenho acompanhado nos grupos, é que a gente foca a mulher em fazer tudo, digamos assim, né? A mulher sempre está lá na frente, querendo entender o que vai acontecer, porque, claro, é o nosso corpo. Mas quando a gente abre espaço para o parceiro ou para a parceira, a gente está incluindo, a gente está ampliando isso e vai facilitar muito no pós-parto, né? Quando existe esse diálogo já, essa construção do casal, se é que tu me entende, né? Deles já na gestação, é como se criasse assim algo mais sólido para que depois, quando tem aqueles desafios, aquele cansaço, a questão da, digamos assim, da falta de sono, as noites mal dormidas, o bebê que só chora, aquele começo, os primeiros 2, 3 meses, eles estão ali juntos, entende? Porque houve essa inclusão. Que a sensação que eu tenho é que a mulher vai gestando os 9 meses e aí ela pariu, mas o homem vira pai quando ele pega o bebê no colo, né? Ou no caso a parceira, né? Vamos falar. Então, como que se dá esse choque, né? Esse puerpério, eu trabalho muito com puerpério, eu acho importante a gente falar também sobre isso. Me ajuda a lembrar. Mas como que se dá, então, essa preparação desse casal? Porque é o casal que vai viver o puerpério do casal. Então, se tu puder falar, assim, eu acho que é o que tu está me dizendo,
dessa preparação, dessa inclusão, para que depois são muitos benefícios, né? Como é que tu vê isso no teu próprio trabalho também? Uhum. Muitos benefícios. Eu acho que, de maneira geral, os homens gostam de ser incluídos, né? Quando tem a linguagem deles. Então, tem ali várias relações. Vamos pensar em relações que estão buscando a saúde, né? Porque, gente, se não está muito buscando a saúde, a gente tem que avaliar se essa relação ela é válida para seguir ou se ela não é válida para seguir. Mas, em geral, claro, as mulheres arrastam os homens para esses grupos, elas arrastam os homens para aula de yoga quando é casal, tem sempre a mulher que está puxando, assim. Né? Hoje já vejo muitos homens também que vêm fazer o orçamento, que vêm procurar o trabalho da doula, porque já leu que é importante, mas eu acho que até essa linguagem dos homens, às vezes, é uma linguagem da informação, né? De algo mais prático, de algo que ele precisa entender, já que ele não está emocionalmente sentindo aquilo, ele precisa entender como é que isso acontece. Então, por isso que eles são convidados, por exemplo, para as aulas, para ir respirando junto, para ir aprendendo essa respiração, para vivenciar isso no corpo dele, para poder ter acessado isso, esse estado de relaxamento, e ajudar a parceira ali na hora do parto, para ele lembrá-la, né? E quando a gente fala da fisiologia do parto, eu acho que essa metodologia que eu trabalho, pelo menos, né, que eu aprendi muito com a Janet Balascas, Uhum. é de experimentar e de explicar de uma forma bem técnica mesmo, às vezes, da fisiologia, assim, como é que é matematicamente, dentro do que é controlável e do que não é, o que que os hormônios vão trazer em termos de emoções, Uhum. para vincular, para ele entender como é que ele pode, ou ela, né, a parceira, o parceiro de quem está parindo, abraçar esse momento, abraçar e proteger esse momento, para estar ali junto, assim. Então, eu acho que essa linguagem, quando eles entendem, porque vários homens no grupo, já aconteceu algumas vezes, os homens dizem, mas eu não quero ver sair, sei lá, é estranho ver o bebê saindo da vagina, eles têm entendimentos. E aí a gente vai dramatizar essa cena, inclusive, de várias formas, para ele entender que se ele não quer ver, em que posição que ele pode estar, apoiando a mulher por trás, né? Ele vai estar ali e ele não vai ver. E depois, como a gente vai isso desmistifica, né? Porque respeita a pessoa. Ah, não quero ver. Então tu fica atrás. Depois eu vou ficar sabendo que o cara foi e pegou o bebê, sabe? No dia do parto, assim. Sim, Porque abriu, né, essas possibilidades, esse entendimento desse novo também. sim. Eu acho que é uma coisa que é interessante falar também, é das nossas experiências de puerpério, né? Porque às vezes me parece que puerpério, tá, tem aquela associação os primeiros 40 dias, né? Esse é o puerpério físico. No entanto, quando eu trabalho, eu tento trazer a questão do puerpério emocional e é o que também nos une, né, em termos de trabalho. Na visão que eu trago, então, o puerpério dura cerca de 1 ano, 2 anos, depende da fusão da mãe com o bebê. E a questão da preparação, de novo, do casal faz com que, na minha visão, tu consiga então ter o conhecimento do que vai acontecer e com isso tu tem uma segurança de que vai passar. Ou seja, nessas horas que, né, que a gente até vivenciou juntas, é um sofrimento real, ele é latente, né? Tu vê uma mãe com um bebê, tu vê o cansaço na cara dela, tu vê aquele desespero das noites mal dormidas, tu vê aquela falta de banho, falta de tempo de ir no banheiro, de tomar banho de qualquer coisa, assim. Mas é necessário, então, preparar tanto o homem como a mulher, ou de novo, o casal de duas mulheres, enfim, para que possam se amparar juntos, né? E construir de novo esse campo. Como que tu vê esses trabalhos que se tu traz, então, esse mesmo viés que eu de prevenção, como que tu vê quais são os benefícios disso no próprio puerpério e, já misturando um monte de coisa, falar para ti o que tu entende de puerpério, talvez da tua experiência, como é que tu sente, assim, o que é puerpério emocional, vamos lá, fica mais fácil. Eu enrolo. Acho que um dos livros mais importantes que eu li na minha gestação de preparação para o pós-parto foi um que chama Birth
from within, né? Esse partir, né? Parir desde dentro, parir lá do interno. E ele trazia umas questões lá para o casal, que era para o casal se preparar para as brigas, né? Ele falava dessa, vamos brigar porque não temos tempo, porque vai estar todo mundo cansado, e aí essas discussões mesmo de quem faz mais, né, da criança, do que vem à tona, da infância de cada um, mas eu acho que o cansaço ele pode trazer o pior de nós, né? Para além de Exato. tudo que envolve de histórias infantis, eu acho que o cansaço ele é o mais desafiador. Então, da gente pensar nisso, falar sobre isso antes, né? Falar sobre isso, falar das necessidades, de tudo que envolve a amamentação. O Ayurveda, alguns autores falam do puerpério como 40 dias, acho que poucos. A maioria fala ou 6 meses ou 2 anos, né? Enquanto criança amamenta. E a gente pode entender que, animicamente, até os 7 anos, a criança está completamente ligada energeticamente ali à mãe, né? A gente percebe nas emoções. Mas até enquanto a criança amamenta, né? Ou enquanto ela depende da mãe para dormir e se para descansar, para se acalmar, então o puerpério ele teria esse alcance de tempo maior, né? Sim. 40 E é, dias é só o comecinho ali. A o própria depressão, protético, né? aparece, às vezes, ela vai, né? Ela aparece com 5, com 8 meses, com 1 ano, uma depressão pós-parto, né? Porque não é do parto só, é dessa queda de hormônios que vai, vai longe. E já fazendo um gancho que eu acho legal falar exatamente o que tu trouxe antes ainda, mas a criação da rede de apoio, né? E querendo ou não, esses grupos, por exemplo, grupos de apoio, ou a tua própria yoga, né, mãe-bebê, são espaços onde a mulher tem, primeiro que ela tem em contato com outras mulheres, ela tem uma escuta empática, ela tem um acolhimento e ela pode comunicar aquela dor e sentir que outras mulheres também estão sentindo isso. Então, como que é importante, né, poder fazer esse canal, digamos assim, abrir espaços para isso. E eu acho que o teu trabalho, ele traz isso, há uma necessidade até de, não só de fala, mas eu vejo a própria yoga gestante, yoga mãe-bebê, é um espaço de autocuidado. E aí eu já estou linkando com isso, porque é tão difícil, né, sendo mãe, achar um espaço para si. E tu conseguir, ainda que com o bebê, fazer um exercício, e eu achei linda a tua aula quando eu vi, é assim, em função do bebê, vai se fazendo o que é possível, né? Mas é fundamental, né? Então, na verdade, tentando trazer para uma pergunta que eu começo a enrolar, assim, é como que tu vê esse teu trabalho de autocuidado, tu vê a yoga, mãe e bebê, digamos assim, como autocuidado, como benefício, como que isso pode agregar, digamos assim, para as mães, assim, se é que tu me entende. Uhum. Acho que é a teoria da máscara de oxigênio, não é a teoria, a Exato. metodologia, né? Primeiro você veste a sua e depois você veste na pessoa que está do seu lado, sendo uma criança, um idoso, alguém que precisa de cuidado. Então, uma série de desequilíbrios podem ser evitados se a gente pode descansar e pode se nutrir, né? Os grandes problemas do puerpério se dissolvem ou se diluem, por mais complexos que sejam, se a gente consegue se alimentar e descansar, né? Se Sim. nutrir. E às vezes, para a gente descansar mentalmente ou de várias coisas, essa roda, né, esse encontro com outras mulheres que apaziguam algumas ansiedades e algumas questões familiares que vêm à tona. Então, né, tem um terapêutico do grupo e do encontro de mulheres que estão vivendo a mesma situação. Porque a gente se afasta um tempo daquilo, já é mais complexo de voltar, né? Uhum. Exato. Só para não acabar a bateria. E, e então elas se encontram e aí tem um relaxamento, tem respiração, tem uma automassagem
autocuidado que acontece ali no corpo, onde a gente vai liberando essas tensões, para realmente poder se entregar a um relaxamento, a um descanso. Sim. Então, eu acho que na aula a gente experimenta isso. E eu estava conversando hoje com as mulheres, a gente fez um encontro de relato de parto, onde a gente fez 20 minutos com o bebê antes. A gente fez 20 minutos, onde a gente soltou um pouco o corpo junto com o bebê, massageou, e aí foi começar a conversar. Então, a gente solta um pouco, né? Tira esses nós e vivencia essas técnicas mesmo. Porque às vezes você tem 15 minutos, você tem 10, tem 30 minutos para descansar, não vai ter 8 horas, não vai ter 10. Aí tem, né, o Yoga Nidra, o relaxamento do yoga, ou essas técnicas que se dizem que às vezes são mais restaurativas, né? 10 minutos pode ser mais restaurativo que 1 hora, se você se entrega, se você desliga o neocórtex e se permite. Então, eu acho que a gente vai tecendo essa rede de apoio e de autocuidado, porque a gente entra, às vezes, numa espiral, num labirinto de demandas no pós-parto, e, e se a gente não se cuida, né, o próprio leite, né, a gente diz, começa a agravar, começa aí ter problemas com a amamentação, de redução de leite, ou o bebê, a gente não dorme, aí o bebê também não dorme, porque esse leite também está permeado por esses hormônios do estresse. Então, a gente tem que levar, assim, ter esse olhar amplo, né, para olhar, tentar olhar como um todo, para ver quando a gente voltar para casa como é que a gente vai se organizar e reorganizar para lidar com as questões práticas e de relacionamento mesmo. Sim. Como é que está sendo a tua experiência, digamos assim, hoje, até na própria pandemia? Eu vejo nos grupos, por exemplo, as puérperas não estão chegando, puérperas novas, que eu digo as fresquinhas, né, com bebês. E a sensação que eu tenho, e falando com outras mulheres que facilitam os grupos, é que a dificuldade de entrar numa chamada de vídeo, digamos assim, é a mesma que antes era de sair de casa com um bebê. E se ele chorar? E se ele tiver que mamar? E se tiver que trocar a fralda, né? No entanto, eu vejo os benefícios e a própria construção de vínculos através, né, desses contatos virtuais. Como está sendo essa tua experiência? Exato. As mulheres, da mesma forma que às vezes elas não chegavam, porque elas diziam, como é que eu vou fazer yoga? Porque o meu bebê vai chorar, ou ele só quer mamar. E aí eu dizia que, bom, tem aula que a mulher vai fazer a aula inteira com o bebê. Que o bebê vai estar ali de boa, sorrindo, bonachão, e ele vai se divertir, vai ficar em alguns momentos só ele, em alguns momentos os exercícios com ele. Tem aula que o bebê não vai deixar a mãe fazer nada, que ela vai ficar sentada assistindo outras mulheres, amamentando a aula inteira, só se nutrindo da presença do grupo. Tem aulas que o bebê dorme a aula inteira e a mulher faz a aula toda sozinha, tem 1 hora e meia para ela, não quer nem ir embora porque vai ter que, né, vai ter que acordar o bebê. E aí muitas não vêm online porque dizem assim, eu não consigo ficar na câmera porque o meu bebê, porque ele mama, ou porque se eu tô mamando ele olha. Né, mas a gente tem o recurso de desligar a câmera um momento e ficar só ouvindo e voltar, de tu observar aqueles movimentos para fazer depois. Eu tenho feito coisas mais curtas e conversas mais longas. Então eu vejo que algumas não chegam novas, a maioria são realmente as que já estavam, né, nesse caminho, já tinham um vínculo por estar junto no parto. Mas eu vejo esse benefício que tem, né? Porque não tem um encontro experimental, né, Marília? Ou uma aula experimental como era antes, que a pessoa vinha no encontro e aí ela via como era, escolhia se continuava ou não. Mas eu tenho visto um benefício muito grande para as mulheres que estão enquanto rede, justo porque também não tem outros espaços de parquinho, de praça, de encontros familiares, ou quem vai para a creche, para a escolinha, né? Não tem essa rede. Então, o que a gente está podendo fazer online, eu tenho achado muito, muito rico. Eu vi no que a gente trabalha, seja de diaper free, da coisa da higiene natural, e aí elas mandam fotos, assim, mulheres que nunca tinham ouvido falar, uma fala e traz, e aí tu vê que
super funcionou para alguém que nunca tinha imaginado. As questões de amamentação, que às vezes a gente acolhe, trabalha, e às vezes assim, uau, isso é uma consultora de amamentação, a gente precisa entrar. Então, essa troca tem sido muito, muito rica de se ouvir, de crescer juntas, né? Eu acho que nada como uma mulher passando pela mesma experiência ou um tempo parecido para compreender outra mulher. Eu acho que tem que perceber, assim, também trazer um pouco de luz para esse momento que a gente está vivendo, né? Olhando a pandemia como um momento mais de introspecção, de todo mundo parar, de benefícios também, né? É óbvio que é uma realidade difícil, mas sim, estamos podendo estar em casa, as gestantes estão precisando se cuidar mais, se ouvir mais, os casais com bebês, com crianças, está todo mundo. Então, olhar para isso como um período desafiador, mas de muito crescimento. E também, já engatando em outro tema, mas que tem a ver, digamos assim, no grupo das mães, fica essa questão das telas, né? Ah, eu não queria, né, que o meu bebê estivesse exposto a telas, né, antes de 2 anos, etc. Mas o que é o possível? O que a gente tem para hoje? A gente tem para hoje a tecnologia que nos conecta. Então, esses grupos, essas aulas de yoga, essas rodas, fazem com que a gente esteja em rede. E, de certa forma, quem já tinha esse vínculo, então, mantém. E quem não teve, tem a chance de se vincular, né? Então, a gente pode ter rodas hoje com gente do Brasil inteiro ou até do mundo inteiro. Ou seja, é uma possibilidade de a gente se integrar mais, né? Tem, sei lá, eu tô aqui em Florianópolis e as rodas que eu tô coordenando, a maior parte das pessoas são de Porto Alegre, tem gente de Florianópolis, e tem gente que me pergunta se ela é gente do Rio de Janeiro. Então, sempre trazer essa luz para o que a gente vive, e eu também faço essa metáfora, digamos assim, do que a gente está vivendo também é um puerpério, porque a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, a gente não tem controle nenhum, é um dia de cada vez, é altos e baixos. Mas eu acredito que isso também ajuda a centrar e trazer essa presença, estar aqui hoje, né? Eu contigo, a gente não se vê desde a escola das nossas filhas, 13 de março, entendeu? E querendo ou não, para mim era até 2 meses atrás inconcebível fazer uma live. Tu é a tua primeira, para mim é a minha terceira, e eu acho muito rico de poder falar sobre isso, né? Só o fato de a gente estar juntas aqui, eu acho super incrível. Outras pessoas estão ouvindo, pode servir ou não, mas é um exercício, então a gente está ganhando muito nessa pandemia. E eu acho que é trazer esses novos conceitos, ou, por exemplo, para as mães, que nem tu falou, né? Se elas estão com o bebê, se o bebê chorar, bota no mudo, tira a câmera. Ou a gente brinca pocket, né? A colher materno pocket, bota no bolso e fica ouvindo com o fone. Então tem uma série de possibilidades que a gente está recém aprendendo e que também estão vindo para ficar, né? O online vai ficar. Os nossos grupos, alguns vão ficar online, outros vão voltar a ser presenciais, né? Ok. Eu acho que seria rico, a gente ainda tem 20 minutos. Então, antes de abrir para as perguntas, falar um pouquinho das nossas experiências de puerpério. Tu teve dois. O que tu poderia compartilhar, assim, dos teus puerpérios? Uhum. Muito rico quando a gente pode ter essa troca. A tela, ela pode ser o elemento fogo, né, da casa. Que se ela fica ligada, televisão, alguma coisa, a gente diz que ela pode ressecar, esfriar. Mas quando a gente usa esse online para se conectar e para ter uma conversa calorosa, isso pode gerar fogo, tédias, né? Pode trazer essa energia e a gente pode trabalhar esse aspecto. Dois puerpérios. De um menino, o Pedro tem 10 e a Yara tem 7 agora. Acho que a entrega, a vontade de ser mãe, de ter esperado um monte para ser quando eu fui, me ajudou a realmente estar entregue e abrir mão das outras coisas. Foi muito mais leve para mim para estar ali, naquele caldeirão de sono e de cansaço da relação. Acho que conjugal foi bem tranquilo no primeiro, principalmente, né? Acho que era mais fácil conciliar as demandas. Eu acho que no primeiro teve um momento lá com uns 8 meses. Ele era uma criança que dormia, que eu
dava conta, assim, eu dava conta de administrar as coisas, eu curtia aquilo. Se eu não dormia, eu dormia de dia, foi algo que eu abri mão das outras coisas para estar ali. Mas com os 8 meses, eu acho que eu tive uma exaustão bem grande, assim, física mesmo, de acho que começou a acordar, dente, não dormia, e aí eu lembro de emagrecer, né, um monte, e de precisar de um apoio, de precisar parar tudo, assim, pra... Eu lembro do marido tirar férias e a gente ir para um lugar, e aí eu lembro que eu comi e dormi uma semana, pronto, assim, porque eu pensei que eu ia enlouquecer, né? Pensei, gente, vai vir uma depressão, vou ter que parar de amamentar, não aguento mais acordar, mas sabe assim, será que eu vou ter que parar de amamentar? Será que vou ter que contratar alguém? O que é? E aí eu dormi, comi uma semana e pronto, né? Voltei a ter energia para lidar com essas inconstâncias. Eu lembro, foi uma lembrança forte que ficou, né? Do primeiro puerpério, mas foi de menino, eu acho que de alguma forma mais tranquilo poder me dedicar integralmente. E do segundo já era mais difícil conciliar, trazer esse espaço para o casal viver, porque aí já era, às vezes, se dividia cada um com um ali e duas crianças, então teve uma, ao mesmo tempo que tinha uma leveza, porque eu sabia que ia passar, não tinha a menor pressa, né, sabia que ela ia dormir à noite, então não tinha, assim, esse lugar de que parece que não vai acabar nunca, que a minha vida acabou, eu abri mão de coisas importantes, mas eu já tinha uma confiança maior de que aquilo teria um outro momento para se realizar, e se não tivesse, tudo bem, porque eu estava ali com a minha filha, e era muito bom. Mas aí, emocionalmente, era isso, assim, de ter vontade de coisas de casal, que não dava tempo. Eu passei num concurso quando ela já tinha uns 10 meses, assim, mas para mim, que tinha ficado totalmente com o primeiro, né? Uns 9 meses, eu pensava, como é que eu vou sair para trabalhar 6 horas, né? Ficar o dia fora e ficar longe. Então, administrar essas questões, esse desafio do trabalho com a maternidade, para mim, até hoje, na maternidade, é o que mais pega, assim, conciliar essa vontade de estar com o bebê integralmente e gerar, pagar as contas, gerar essas coisas, essa conciliação é o maior desafio, assim, foi o maior desafio, eu tentei apoio de várias formas para dar conta. Eu acho legal tu trazer isso, porque exatamente eu trago isso nos grupos e aí da minha experiência, né? Eu tive um puerpério que eu posso dizer que durou mais de 3 anos, tranquilamente. E, e eu fui muito feliz no meu puerpério. E eu me preparei muito para essa maternidade e me joguei de cabeça. E é óbvio que foi muito difícil, foi muito solitário. E eu vivi na Croácia, então longe da minha família. Mas ainda assim tenho ótima experiência, digamos assim. E acredito, por ter vivido um puerpério, né, muito longo, uma amamentação prolongada, foi muito difícil cortar a minha relação, digamos assim, né, esse vínculo. Claro que agora ela está com 7 anos, a gente já está mais afastada, mas o que eu quero trazer, e eu vejo uma coisa muito prática, é essa dificuldade de se priorizar e de encontrar um balanço exatamente entre uma educação consciente, que é o que a gente também compartilha, eu e tu, né, essa busca que a gente tem, estar, então, presente em casa. A gente pode dizer que eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar no que a gente gosta. Então, assim, a gente tem o privilégio de estar com nossos filhos, de poder trabalhar no que a gente gosta, e ainda assim é muito difícil achar esse limite, né? É muito tênue entre ter o meu espaço, ter o meu tempo para trabalho, o próprio autocuidado, que é fundamental. E aí a gente mora numa praia, eu acredito que isso também facilite, né, essa qualidade de vida que a gente, né, acredita. Mas o que eu quero, estou tentando dizer é como que é importante trazer essa noção, principalmente para as mães com bebês pequenos, que é um desafio constante, né? Não é uma coisa só do puerpério. Essa fusão emocional não é só no puerpério, ela se dá até hoje, né? Tua filha tá com 7, a Pedro tá com 10, então, assim, quando se tem essa relação, assim, muito consistente, é muito profundo isso. E eu acho que é um grande desafio, talvez, não para a vida inteira, mas conforme eles vão crescendo também é possível
e se afastando, mas com essa criação mais de apego, digamos assim, uma segurança. Eu acho que é interessante a gente trazer isso, talvez, de uma forma que não para preocupar, que nem uma vez eu cheguei num grupo de apoio e disse, olha, meu puerpério durou 3 anos e meio. Elas, ai meu Deus, eu tô com 2 anos, ai, socorro. Não, são puerpérios, são maternidades, né? E é muito subjetivo. E o que é puerpério para mim, eu lembro que quando a gente foi falar sobre uma roda uma vez, falou, nem todo mundo acha tão desafiador, nem todo mundo acha tão sofrido. Então, assim, se a gente trouxer para pluralidade, a gente abrange muito mais, né? E eu acho que isso também Uhum. permeia os nossos encontros, as nossas falas, que somos. Cada mulher é uma mulher, cada mãe é uma mãe, cada um tem, digamos assim, uma maneira de viver. Mas o que me encanta, e me encanta nessa troca, por exemplo, é que a gente pode somar, entendeu? No momento que tu me convidou para fazer parte, para fazer uma roda contigo, a gente somou e a gente fez essa rede de apoio. E outras mulheres estão ganhando com isso. E esse momento todo mundo ganha, né? E querendo ou não, acho até que dá para conectar com a pandemia é que tem muito a se ganhar. A gente tem que se unir, né? A gente tem que ir pro coletivo, a gente tem que dar as mãos para crescer juntas, assim. Então, sem me delongar, já me delongando, eu acho que a gente já está chegando no final. Ainda faltam uns 14 minutos, mas também vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, né? Para a Roberta ou para mim, fiquem à vontade, quem está assistindo. E interessante perceber, então, que existem diferentes puerpérios que tu trouxe, né? Diferentes de acordo com a expectativa que a mulher tinha, né? Tem muito isso de idealização, mas da rede de apoio que a mulher construiu ou não, e se ela se efetiva ou não, porque às vezes as pessoas estão ali, mas não estão oferecendo aquilo que era necessário, né? Ou da forma com que a mulher queria maternar, ela não tem esse apoio, às vezes, né? Não para amamentar 40 dias, mas às vezes para seguir amamentar 1 ano, amamentar 2 anos, né? De dormir em cama compartilhada, essas reflexões assim que a gente vai fazendo, que eu acho que são de foro íntimo, mas quando a gente cientificamente vai estudando emocionalmente, né, o que é importante para a criança, né, para o desenvolvimento da criança e do vínculo com os pais. Porque às vezes eu vejo que precisa se afastar, né? Porque quando tu diz que é um privilégio a gente trabalhar com o que a gente gosta, é um privilégio e é uma luta também, né? É Claro. uma luta diária de conquistar, de abrir mão de outras coisas que seriam mais sólidas, mais estáveis, talvez, né? Imagina agora na época de pandemia, quem optou por ter mais tempo com os filhos, né? De trabalhar autônomo, tá? Né? A gente está vivendo também as consequências disso e colhendo os frutos, de, às vezes, de um trabalho sólido que foi desenvolvido ao longo dos anos. E eu acho que é isso, a vida ela não precisa ser separada do trabalho e a vida não precisa ser separada dos filhos, né? Sim. Sim, Eu vou quando a só gente te ler pensa uma mensagem só aqui uma da Dani, só leitura. pra gente poder já, né? Oi, Dani. Meu puerpério no início foi horrível, até uns 6 meses. Agora, aos 9, estou muito feliz, curtindo muito essa fase de ser puérpera. A Dani participa né, dos grupos e é isso, né? Vai mudando, né? As relações, as sensações, a própria nossa relação com os parceiros, tudo isso altera, né? Não tem manual, né? Se a gente vai falar de maternidade, de novo, né? Não dá para encaixar. A minha experiência é totalmente diferente da tua, diferente da Dani, e ao mesmo tempo tem alguns pontos em comum, talvez tenham dores em comum, né? São essas identificações e que nesses grupos, nesses espaços de fala e de troca, a gente consegue crescer, eu acho, né? É isso. Eles, os fases, né? Às vezes é mais difícil no começo, e às vezes tem a elaboração de um parto mais difícil, às vezes foi um parto tranquilo, nunca um parto pode ser, mas vou dizer, foi um parto que trouxe muito prazer ali para a mulher, e aí os desafios vão vir depois, ou com a amamentação, ou com o sono, ou com a relação com o parceiro. Eu acho que a gente está olhar também, né, ter um olhar real antes para o que a gente
tem aí para já poder prever algumas coisas, porque tem coisas que tem uma negação, tem um véu. No yoga a gente fala dos véus de Maia, né? Então, às vezes a gente está com véu, a gente não quer ver umas pedras que vão estar ali, obviamente, que já apareceram antes, né, do puerpério, que aí vão ficar enormes, mas a gente se tá aberta também para lidar com o que vem do bebê. Eu acho que se abrir para a maternidade é respirar muito a cada dia para buscar esses recursos e essas redes que vão ser diferentes, né? A cada fase elas vão ser muito diferentes. E eu acho legal isso que tu traz os véus, assim, eu vejo meio como os tabus, assim, tipo, puerpério, né, essa dificuldade de olhar na frente, porque, claro, se tu tá grávida, tu quer saber o que vai acontecer, e geralmente para no... Ó, peraí que tem uma coisa daqui da Bianca. Rede de apoio é um enorme desafio para mim. Eu gostaria muito que eu e meu marido tivéssemos pessoas da família próximas, mas temos somente rede de apoio paga babá. Esse eu acho bem legal, Bianca, que tu trouxe, ela também é do grupo, que às vezes as nossas necessidades não estão diretamente relacionadas, digamos assim, com os nossos familiares, né? Aquilo que a gente espera, o que a gente gostaria que tivesse, a gente não tem. E isso gera muita frustração. Então, às vezes, é até mais fácil, né, pagar alguém, porque aí eu acho que entra numa coisa, não sei se tu concorda, Roberta, que é, por exemplo, a gente tem uma certa criação e aí as pessoas vêm e se intrometem muito, né? A maternidade, desde a gestação, as pessoas já passam a mão na tua barriga, já vão meter o bedelho da maneira que tu amamenta, que tu carrega o bebê. E quando tu cria, então é incrível, todo mundo, né, coloca a sua opinião. Não sei como é que tu vê isso, né? Mas eu acho que é muito delicado, às vezes realmente é mais fácil terceirizar isso do que ter alguém da família. Não sei se tu concorda. Eu vivi algumas coisas assim, mas vejo muito isso assim. E é um lugar de crescimento nosso, eu acho, quando você passa de filha para mãe, você estabelecer com clareza e tranquilidade, o que é possível uma tranquilidade, mas os limites, né? Do que é permeável, do que você vai ouvir, ou do que você vai receber, do que você vai se submeter e do que você vai realmente colocar. Não, até aqui tudo bem, mas que isso é o meu espaço, é o meu momento, são as minhas decisões de casal. Então tem todo um amor que eu acho que a gente tem, é um limite, né, interessante entre essas expectativas culturais de forma de criação que vem da família e também o amor que eles dão, porque a gente, né, essa rede também ó, sente falta, né, dessa presença dos avós, de ter alguém, né, essa memória que a gente tem dos avós que é muito rica. Então é um exercício constante esse equilíbrio das famílias de origem, né? E que normalmente é o que balança o casal, porque teve toda uma união do casal ali no momento, quando teve isso, né? Mas de um vínculo, de criação de um estilo de vida de casal, que teve uma afinidade para ter um filho. E aí, mas são histórias, às vezes, familiares, entendimentos, paradigmas muito diferentes. E você tem que trocar a roda do carro com ele andando, porque aí o bebê já nasceu e você tem que ir ajustando isso, sim. Então, esses espaços, e às vezes um terceiro, né, um profissional, pessoas que te ajudem para os momentos em que o bicho pega, pode ser muito, muito saudável. Eu acho que idealmente é preparar isso já trabalho com as grávidas, né? Trabalhar então a rede de apoio, trabalhar a família que vai nascer uma mãe, vai nascer um pai, e eles precisam ser mãe e pai. Então, quem quiser fazer parte, que consiga, digamos assim, respeitar isso. Mas também, obviamente, quando a gente já está nessa engrenagem, é exatamente achar essa medida, né? Desse respeito, porque também trazendo para o lado da puérpera e do puérpero, podemos dizer, é um estado muito vulnerável, né? Eu lembro, por exemplo, a minha sogra ia visitar e falava coisas para minha filha e eu me sentia muito mal e me fazia sofrer, eu ficava remoendo, né? A gente fica num estado de vulnerabilidade tão grande, fica remoendo, remoendo. Como colocar esse limite, né? Sem que seja demais, mas também seja de menos. Então, é como se tivesse que, e eu acho que tem que sensibilizar a família inteira, os amigos, né? Os mais próximos, para que possam ter essa, literalmente, sensibilidade com a puérpera, porque a puérpera e o bebê são a mesma coisa, eles estão nessa fusão, né? Então, geralmente, só se olha para o bebê, o bebê nasceu, tá aí essa mãe.
Como é que tá essa mãe? Vamos cuidar dessa mãe, né? O que que eu posso fazer por ti, né? Lembra daquela história da melancia? Não sei se quiser citar, eu achei tão boa aquela vez. Lembra da história? Tipo, Na melancia que eu morava num terreno com 3 casas e uma das amigas teve um filho, um bebê. E aí eu, na correria jovem, não estava nem me relacionando, né? Fui no sacolão na feira, fazer a minha feira. E aí eu resolvi trazer algumas coisas para ela também. Ela não me pediu. E aí levei algumas frutas e um quarto de melancia, assim, né? Daquela melancia cortada. Deixei na porta dela, só toquei. E aí quando eu subi a ladeirinha para voltar para minha casa, que ela abriu por acaso aquela cesta que eu dei, ela só ouvi ela berrando lá dentro, falando para ela mesma, né? Ela não. Eu quero uma melancia inteira. Então, eu digo que às vezes as necessidades da puérpera são além também, né, do que as pessoas podem oferecer. Elas são grandes, elas são profundas, é além de uma melancia. E então existe isso, por exemplo, quando a mulher quer chamar a mãe para o parto, quer chamar um familiar, da gente assim, tá, então traz essa mãe para um atendimento também conosco, para ela entender, ou conversa com esse casal para ver assim, quem vai estar no parto, como é essa pessoa em relação ao parto, ela vai te ajudar, ela vai te atrapalhar, ela vai poder, se ela ficar ansiosa com aquela que. Pode ser alguém muito tranquilo que vai só ajudar, mas às vezes a gente combina com as mães, ó, se a gente perceber, né, se perceber que tá muito nervosa, tá criando, a gente, né, pede só para ir para um outro espaço, para outra sala. A gente avalia isso com o casal. E aí a gente já traz essa questão do pós-parto, do cuidado. E só que às vezes não dá para trabalhar com a família toda, né? Mesmo como terapeuta ou como doula no lugar que a gente está. Só que aí a gente tem que trabalhar com as expectativas da mulher e do pai. Porque a gente vai para um lugar regressivo, né? A gente regride, a gente infantiliza um pouco. A gente chora junto com o bebê. Se uma sogra, já ouvi também a sogra dizer assim, ai, que vontade de levar esse bebê para mim. terrível. A sogra pensa, eu agora, que eu olho meu filho com 10, eu penso, nossa, se eu for vó, eu vou olhar, é uma vontade que eu tenho, né? Só que a mulher que escutou aquilo, ela achou que a avó, ela dizia, ela quer roubar o meu filho. E aí, é engraçado, é um extremo, mas é uma frase simples, e eu já ouvi isso de muitas mulheres. Ah, ela quer pegar para ela. Ela ama, ela é vó, ela tá transbordando. Mas a gente está num lugar regredido. E aí a gente fica mais sensível e vulnerável. Então, né, aquela coisa do que você espera do outro, né, criar esse limite, esse lugar, são coisas importantes da gente estar se olhando. Porque a gente pode ficar num lugar de reclamação e de vitimização também, por estar nesse lugar de vulnerabilidade, Exato. né? Ah, eles não querem pagar o meu parto domiciliar. Sim, mas o parto é de quem, né? Assim, as pessoas não têm que ter o mesmo, o vô e a avó, eles não precisam pensar como você, eles vão oferecer o deles. Agora, para a gente, se a gente está dependente da estrutura, a gente vai sofrer mais, Claro. né? Porque então é um lugar realmente assim um equilíbrio emocional, mas a gente precisa se olhar, precisa o tempo todo tá também não jogando tudo pro outro, porque é uma necessidade de várias pessoas, né? Só um homem e uma mulher não dão conta mesmo. Precisa Precisa de uma dessa. aldeia. É, É uma precisa de uma aldeia. aldeia. A gente está quase no final. Eu quero que tu deixe os teus contatos para a gente poder fazer uma finalização dessa vez com calma. Como é que podem te encontrar? Pelo Instagram, que é @doula.yoga, pelo site, doulayoga.com.br. Eu acho que ali tem os meus contatos de atendimento, dos grupos, das aulas de yoga pós-parto, mãe e bebê, das aulas de yoga para gestantes, quem está se preparando para o parto. Acho que Tudo são isso esses online está contatos. rolando. Segue rolando, então, todos esses serviços. Tudo Ótimo. online e no parto é presencial, né? Então a gente faz a preparação para o parto de astronauta, mas a gente tem encontro presencial com todos os cuidados quando está perto do parto, tá? Uhum. Eu vou terminar aqui, faltam 25 segundos, então também, né, tá deixando para quem quiser, né,
@mamacore, vocês que estão aqui. Eu estou com os grupos de apoio para mães com bebês e gestantes. E tem o curso que é O Bebê Nasceu e Agora, que é preparação emocional para o parto puerpério. Vai ser 22 e 29 de agosto. E os atendimentos, então, para preparação para o